existe um sistema inteiro de esgoto, com correntes fortes, o suficiente para puxar alguém sem aviso. Um passo em falso e pronto, desaparece. Quando alguém cai em um bueiro, o maior perigo não é só a queda, é a força da água que pode arrastar por galerias escuras, apertadas, sem ar, sem saída visível. Mas aqui vão algumas dicas para sobreviver. A primeira: tente segurar nas laterais. Qualquer ferro, qualquer borda, isso pode salvar uma vida. Outra coisa importante: nunca lutar contra a corrente diretamente. Isso só cansa mais rápido. O segredo é tentar se manter estável e proteger a respiração. E se você gosta desse tipo de conteúdo informativo, deixa o like agora. Assim alcançaremos mais pessoas. Obrigado. E tem mais. Se a água começar a arrastar, o ideal é manter o corpo leve, quase boiando, e proteger a cabeça. Qualquer impacto ali pode ser fatal. Gritar pode parecer inútil na chuva, ainda mais dentro de um bueiro, mas pode ser a única forma de alguém perceber que algo aconteceu. E mesmo depois de sair, o perigo não acabou. A água de bueiro é extremamente contaminada e pode causar infecções. Então, busque um hospital imediatamente. No fim das contas, a melhor forma de sobreviver é evitar, porque quando alguém cai em um bueiro, nem sempre existe uma segunda chance. Agora me diz aqui nos comentários, quando você vê um bueiro aberto durante uma chuva, você atravessa mesmo assim ou espera? E se você é novo por aqui, segue o perfil para mais conteúdos que podem abrir seus olhos antes que seja tarde. Eu espero vocês no próximo Eu Ninja Conta. Por que tantas pessoas acordam às 3 da manhã? Coloque o fone de ouvido e vamos descobrir. Imagina abrir os olhos no meio da madrugada, olhar para o relógio e ver 3 da manhã. E o mais estranho, isso acontece várias vezes na semana. A ciência tem algumas respostas bem interessantes. Durante a madrugada, principalmente entre 3 e 4 da manhã, nosso corpo entra em uma fase mais leve do sono. Nesse horário, a temperatura corporal diminui, os níveis de melatonina começam a cair lentamente e o cérebro fica mais sensível a estímulos. Ou seja, qualquer pequeno barulho, mudança de posição ou até um pensamento inconsciente pode fazer você despertar. Além disso, existe o cortisol, conhecido como o hormônio do estresse. Ele começa a aumentar nas últimas horas da madrugada, preparando o corpo para acordar. E se você acorda frequentemente no mesmo horário, o cérebro começa a criar um padrão automático. É como se ele aprendesse aquele horário. Agora é aqui que entra o lado mais misterioso. Mas antes de continuar, deixa o like no vídeo, porque assim eu vou trazer mais conteúdos como esse. Obrigado. Muitas culturas e crenças antigas se consideram 3 da manhã um horário espiritual. Alguns chamam de hora morta ou hora do véu, acreditando que seria o momento em que o ambiente fica mais silencioso e a mente mais sensível. Isso fez surgir inúmeras histórias paranormais ao redor do mundo. Pessoas relatam sensação de presença, arrepios, ouvir sons estranhos ou simplesmente sentir um medo inexplicável ao acordar nesse horário. Quando alguém acredita que 3 da manhã é um horário assustador, o cérebro entra em estado de alerta automaticamente ao despertar, e isso aumenta ainda mais a sensação de medo. Ou seja, muitas vezes o próprio cérebro transforma um
sentiu aquela sensação estranha do silêncio absoluto? Comenta aqui embaixo